Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Oramos a Deus. Pai querido, nós lemos a tua palavra, cremos nela profundamente. Nós queremos, Espírito Santo, entender a tua palavra como ela é. Eu não posso, mas tu podes. Eu não faço, mas tu fazes. Eu não sou, mas tu és, Espírito Santo. A igreja está, Senhor, ansiosa por ouvir a tua palavra. Oh Senhor, nós queremos aqui se sintonizar pela tua vontade, queremos se orientar pelo teu propósito. Eu clamo pela tua graça, Senhor, para ser fiel a entregar a tua palavra, que eu não acrescente, que eu não diminua, que eu não invente, mas que seja a tua palavra aos nossos corações. Espírito Santo, a nossa vida está diante de ti para ser instruído, para a glória de seu santo nome, em nome de Jesus. Sente, meus irmãos, glorificando a Deus com as palmas bem alegres. Ele merece. Mais alegre as palmas para Jesus. Meus irmãos, entre tantas coisas, como estava dizendo aos irmãos, que poderia te ser dito, na importância do tema, mas devido ao fato de nós termos um horário, eu gostaria de ressaltar a motivação da adoração da igreja. Bem, na verdade, nós não temos muitas dificuldades, talvez, para entender muitos assuntos da adoração. Mas quando eu falo da motivação pela qual a igreja deve ser regida para adorar o Senhor, provavelmente é devido muitas pessoas estarem um tanto desorientadas, um tanto perdidas, um tanto talvez equivocadas. E aí nós encontramos a necessidade de se falar deste tema. E eu acredito que Deus vai marcar a nossa vida com a sua palavra. Quem concorda, diga glória a Deus. Para nós começarmos, meus irmãos, a palavra adoração, ela vem nos dizer daquilo que se tem consciência. A palavra adoração, ela vem significar aquilo que se sabe e aquilo que se honra. É impossível haver adoração sem que você saiba o porquê está adorando. Existem pessoas que conseguem cantar, outros conseguem tocar. Glória a Deus. Entretanto, isso não quer dizer que de fato estão adorando, se esses não tiverem consciência daquilo que estão fazendo e para quem estão fazendo. Adoração exige consciência, e isso está enquadrado dentro da palavra do Senhor, quando Ele estabelece os seus mandamentos, quando Ele diz para amar ao Senhor com todo entendimento, quando Ele diz que devemos de amar o Senhor com toda a força, isso é, com a nossa totalidade. Ele fala da consciência que nós devemos de ter a partir daquilo que ouvimos. Quando se ouve a pregação, diz as Escrituras, a fé vem pelo ouvir. Após você ouvir e entender, então começa a iniciar os passos da adoração. Existem muitas pessoas que talvez pensam que o fato de dizer glória a Deus ou aleluia, ou talvez bater palma, tudo isso está alcançando a plenitude da adoração. E eu quero pautear com vocês a palavra de Deus e verificar que a palavra de Deus exige de cada um de nós a grande consciência, o grande entendimento daquilo que está se fazendo. Para nós começarmos isso, então, nós temos o verso 6.
O salmista faz um pedido, ele faz um convite, ele diz: ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A primeira motivação que o salmista apresenta para a adoração é o fato de saber quem é Deus. Para que a nossa adoração comece a alcançar a sua eficiência, nós precisamos saber quem é Deus. A sugestão que o salmista faz é chamando ele de Criador. O livro de Êxodo, capítulo 20, aonde estão os mandamentos, o Senhor chama Moisés lá no deserto da Arábia e começa a falar com ele no Monte Sinai o que ele deveria dizer ao povo. Ele diz para ele: eu sou o Senhor. A primeira afirmação que o Senhor faz para Moisés, para ser dita ao povo, era Senhor. A palavra Senhor vem significar Yahvé, aquele que existe por si só. A palavra eterno é a palavra mais apropriada. Ele diz: Moisés, tu vai repetir para o povo que eu sou único. Aleluia. Tudo que eu vou começar a dizer para você parte para o povo do ponto de partida: eu sou único. Em uma determinada altura, Moisés tem que sair com o povo e ele tem uma dúvida, e ele vai perguntar para o Senhor: mas qual é o seu nome? Ele quer saber qual é o nome do Senhor, para que passe para aqueles que vão interrogar a ele: qual é o seu nome? E o Senhor diz: eu sou o que sou. A ideia de eu sou o que sou, que o Senhor quer passar para o seu povo, para usar de referência para adoração, para servir ao Senhor. Eu sou o que sou é a palavra mais brilhante que nós temos, porque ela quer dizer: eu serei aquilo que vocês precisam que eu seja. A ideia de nome na cultura dos judeus vinha a significar aquilo que se acreditava que uma pessoa é ou será. Para Deus isso era um tanto difícil de se definir Deus por um nome. Dizer um único nome seria tentar definir. Definir é limitar. Por isso que no Antigo Testamento há uma busca que alguns querem chamar ele de Yahvé, outros vão chamar de Jeová Rafá, outros Jeová Shalom, e um monte de derivados, e todos dizem: mas afinal, qual é o seu nome? Para que a gente possa se familiarizar quando a gente for fazer culto, quando vamos te adorar, a quem nós vamos chamar, como é que vai proceder então? Aí o Senhor diz assim: eu quero que vocês tenham consciência de algo. Eu serei o que vocês precisam que eu seja. O que o Senhor começa a dizer aqui, a ideia de dizer eu sou único e que eu posso fazer todas as coisas, era o que Paulo tentava passar aos romanos quando dizia que Deus tem poder para chamar as coisas que não são como eram. Ele tem o poder de dizer haja aonde não existe, é único. Nós temos leis na terra que diz que nada se cria, tudo se transforma, tudo se modifica. Deus é o único que tem o poder de dizer haja, e as coisas acontecem. A adoração, ela tem que partir do princípio de quem é o seu Deus. Alguns só conseguem adorar um Deus quando dá um livramento. Há outros que só conseguem adorar o Deus quando dá uma prosperidade. Tem outros que só vão conseguir desenvolver um culto, participar do culto, se ele de fato receber alguma coisa específica. Mas aqui nós temos o Senhor dando uma razão muito ampla para nós adorarmos. Ele diz que todas as coisas que nós temos, todas as coisas que nós recebemos, porque Ele é a causa de todas elas. O salmista vai chamar todos para a ideia de que Deus é Criador. A partir de então ele prossegue e diz no verso 7: porque Ele é o nosso Deus. Quando nós prosseguimos lendo,
o livro de Êxodo, e o Senhor começa a falar com Moisés: eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor deixa claro que Ele não era Deus de qualquer um que chamava Deus, tu é meu Deus. Aleluia. Ele disse que Ele era Deus do povo de Israel, porque era o povo que lhe conhecia. Glória a Deus, aleluia. Existia tantos povos, tantas nações naquela época. Existia tantas civilizações, mas o Senhor restringiu a palavra: eu sou Deus de vocês, porque vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. A adoração tem que partir daquilo que se sabe a partir de Deus. Caso contrário, nós teremos alguma coisa mecânico. Caso contrário, nós teremos alguma coisa muito superficial. Nós precisamos saber quem é Deus, porque cremos no que cremos, porque adoramos o que adoramos. Para você começar a ver melhor essas coisas que falo, é necessário nós aqui entender esse relacionamento que é necessário e indispensável na adoração. Eu vou falar uma frase que ela espanta e logo depois eu explico para vocês. Esperem eu concluir a frase. Quando nós pensamos em prioridade na vida, prioridade na adoração, prioridade no culto, logo existe uma frase muito comum, muito popular. As pessoas dizem: olha, a prioridade na sua vida é fazer a obra de Deus. E aí as pessoas saem correndo e vão fazer a obra de Deus imediatamente. Mas se nós analisarmos com mais calma, nós vamos ver que a prioridade, primeiramente, o que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida antes da obra de Deus, é nós estarmos se relacionando com o Deus da obra. Um exemplo prático disso é que quando o Senhor chama os apóstolos, primeiro Ele não chama eles para fundar igreja e para espalhar o Evangelho. Primeiro Ele chama para estar com Ele. Ele chama os apóstolos para seguir Ele, ter um relacionamento com Ele, conhecer Ele. E um dia Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu sei que os outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou reencarnação de João Batista, mas vocês, o que dizem? Quem eu sou? Existem pessoas que podem estar fazendo a obra de Deus, viajando, evangelizando, mas não conhece ainda Deus. Pode estar tocando, cantando, mas ainda não conhece o Deus da obra. O Senhor nos chama a atenção hoje aqui. Antes de nós sairmos para fazer a obra de Deus, vamos conhecer o Deus desta obra. Vamos se relacionar. Adorar é saber quem é Deus. É saber se relacionar com Deus. Para você entender ainda melhor esse princípio de adoração que o próprio salmista está colocando, quando Elias é convocado por Deus, e todos conhecem a forma que Deus trabalhou na vida de Elias, mas antes de ser através de Elias, Deus chamou Elias para passar por uma série de provas com Deus. Elias passou pelo deserto, Elias chegou a passar até por crises, ele chegou a entrar em situações de desespero, ele passou muita provação, sim. E depois então Deus começa a usar a vida dele, mas depois dele ter experiência com Deus, e aqui eu tenho algo para dizer. Muitas pessoas gostam daquela expressão do profeta que diz assim: segundo a minha palavra. O profeta Elias foi lá e desafiou Acabe, e desafiou todos os outros profetas de Baal, e ele vai de segundo a minha palavra, e aí sai um monte de gente tentando repetir: é segundo a minha palavra, e eu sou profeta, e eu sou isso, e sou aquilo, e todo mundo sai e diz, e se esquece de um texto muito importante que diz por que o profeta Elias teve essa condição de chegar lá
e dizer da forma que ele diz. O livro de Tiago é tão brilhante para nos revelar, é revelador, quando diz que o profeta Elias prostrou-se a Deus, e Deus foi com ele. Antes de dizer qualquer palavra para Acabe, antes de desafiar qualquer pessoa, o evangelista Tiago diz que ele prostrou-se a Deus, falou com Deus, e Deus o designou para isto. Existem pessoas que querem sair fazendo a obra de Deus por aquilo que vê. Eu vi o fulano fazer, eu quero fazer. Eu vi o fulano fazer, também fazer aquilo, eu quero fazer. Eu gosto daquilo, eu vou fazer. E as pessoas estão virando profissionais. Profissionais da adoração, profissionais da pregação, profissionais da profecia, profissionais de tudo. Mas Deus está chamando a igreja para ter um relacionamento pessoal, ter uma experiência com Deus, ter uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos chama para isto. Quantos compreendem e diz glória a Deus? O profeta Elias tem essa experiência, para depois dizer. Jó é o outro exemplo mais brilhante. No capítulo 37 do livro de Jó, nós temos Jó sendo questionado pelo próprio Deus. É muito bonito de se ver isso, porque Jó aguenta firme, calado até o capítulo 19. Depois adiante, devido aos seus amigos fazer muita pressão, e não é fácil. Depois ele vai começar, eu não vou dizer murmurar, porque murmurar é muito pejorativo. Ele faz simplesmente questionamentos, ele começa a pensar sobre a sua situação. E ele começa a perguntar para Deus: Deus, onde está meu pecado? Aonde que está meu erro? Será que eu sou pior do que meus irmãos? E ele faz uma série de questionamentos a Deus. E ele vai até o capítulo 37. E aí o Senhor, depois de ouvir todo o desespero, a ansiedade de Jó, a partir do capítulo 37, o Senhor então faz perguntas a Jó e diz assim: Jó, agora eu te perguntarei, e tu me responderás: aonde tu estava quando eu coloquei o firmamento na terra? Aonde tu estava quando eu coloquei o firmamento no céu? Jó, quem é que prepara o alimento do filho do corvo quando esse está com fome? Jó, onde tu estavas quando eu firmei as montanhas? Deus começa a encher Jó de perguntas. E Jó, lá no capítulo 42, no verso 5, ele vai dizer assim, melhor, verso 2 ele diz primeiro: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. No verso 5 ele vai dizer assim para o Senhor: antes, olha que ele diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo: antes eu ouvia falar de Deus, eu estava um pouco distante, mas agora eu estou tendo a minha experiência. Agora eu consigo adorar de uma forma diferente. Agora eu consigo adorar a partir do que eu sei. Eu adoro reconhecendo Deus como Criador, reconhecendo Deus como absoluto, reconhecendo Deus como único. É necessário a igreja entender a oração do salmista. Ele diz: vamos adorar ao Deus que é Criador. E logo depois ele está dizendo: vamos adorar o nosso Deus. Eu pergunto a você: qual é a experiência que você tem de Deus como seu Deus? Qual é a experiência que você tem com Deus como aquele que é o único Deus Todo-Poderoso? A tua adoração parte daí. Havia algumas pessoas que questionaram a pregação de João Batista e disseram assim para ele: essa pregação está nos afrontando.
E João Batista percebe que eles não estão aceitando aquela pregação. E aí João Batista fala assim para eles: e não venha aqui me dizer, nós somos filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode vir tornar um filho de Abraão. Sabe o que está escrito aqui? Não vem alguém dizer assim: irmão, mas sabe quantos anos eu estou na igreja? Eu sei o que é adorar. João Batista diria assim para nós hoje: não vem com esse papo de eu tenho 30 anos na igreja, que tu só é salvo pela graça de Deus. Tu é filho de Deus pela graça. Foi Deus que te elegeu, foi Deus que te colocou aqui. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui motivação o suficiente para adorar ao Senhor. Quando o povo estava confuso, estava sendo liderado por Moisés, e por um momento, por não ver Moisés descer, e eles querendo prosseguir, estimular a fé, eles pegaram e pressionaram Arão e diz assim: dá um jeito, nós queremos uma referência para adorar, faz uma imagem para nós adorarmos. Essa ideia de substituição, uma referência como uma imagem. Nem tudo que é imagem é idolatria, porque para ser idolatria depende daquilo que você quer fazer em relação à imagem. Tudo é uma imagem. O copo é uma imagem, tudo que é concreto é uma imagem, a bandeira é uma imagem, a planta é uma imagem. Mas não é idolatria se eu não prestar culto, não venerar, não suplicar e não ver isso como uma mediação. Glória a Deus! Mas no caso deles era diferente, porque eles pediram sim uma imagem para adorar, para prestar culto. E ali eles demonstram a falência espiritual deles. Eles queriam alguma outra coisa qualquer. Essa é a palavra mais chocante que nós podemos ouvir. Eles queriam qualquer coisa para adorar. Existem pessoas que estão fazendo compensação da sua falência espiritual. Eles estão fazendo compensação com qualquer coisa. Eles se contentam com qualquer culto, eles se contentam com qualquer coisa que se diz, pregação, com qualquer coisa tá bom. E Arão se sente pressionado, então diz: vamos fazer qualquer coisa então. E aqui está o grande erro, quando a gente aceita substituições na nossa vida. E tem gente que pensa que idolatria é só você colocar uma imagem de algum ser. Tem gente que perdeu o foco, e às vezes é uma pessoa, é um relacionamento, é um trabalho, é qualquer coisa, está ganhando o teu foco e a sua adoração a Deus. O Senhor esta noite está dizendo para nós aqui com essas palavras tão simples na oração do salmista: nós não devemos aqui de aceitar qualquer coisa. A oração do salmista focou em Deus como absoluto em nossa vida. Esse Deus absoluto, que é o Criador de todas as coisas, deve de ser o nosso Deus. E não é a partir daquilo que o outro falou, não. Eu adoro Ele como meu Deus pela minha experiência com Ele, pela experiência sua com Deus. Deus te chama para essa adoração. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Em um momento da história da igreja, havia um homem por nome de Tertuliano, e que ele, ao ver a igreja ser perseguida e morta, ele entra em desespero pelo fato de saber que todos os cristãos que fossem encontrados seriam mortos. E por ele ser cristão, ele disse: eu também vou morrer. Tertuliano então se senta e faz uma pergunta para ele mesmo. Ele disse: eu tenho que morrer pelo que eu creio.
Então eu preciso saber por que eu creio no que eu creio. A partir de então, Tertuliano começa a ler a história e o ministério de Cristo de uma forma que ele nunca tinha lido. E quando ele começa a ver quem era Cristo, o que Cristo representava para ele, então ele escreve uma frase que é lembrada até hoje. Ele diz: eu prefiro ser um trigo que vai ser moído e transformado em pão e entregue na boca de um leão, do que negar a minha fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quando você rever o que você faz na igreja, quando você rever o que tu faz para Deus, então você vai começar a ver que a sua adoração alcança uma intimidade, tem um resultado totalmente diferente, de uma forma positiva. Pergunte-se para si: o que você veio fazer aqui esta noite? Você veio contra a sua vontade? Você veio porque não tinha nada que fazer? O que Deus representa para você? Quem é Deus para você? Aonde está o espaço de Deus na sua vida? Qual lugar Ele ocupa? Quanto tempo Ele ocupa? Qual é o seu envolvimento com Ele? Como é que você mantém a sua comunhão com Ele? Adorar é o que sei. Adorar é o que é. Você tem que viver aquilo que você está adorando. A letra do louvor tem que fazer parte da sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui para não prolongar. A maior hipocrisia para nós seria cantar um louvor que não se vive. Quando o Senhor fala e diz: vocês, povo de Israel, quando Ele está falando Êxodo 20, é meu povo. Ele diz: não é qualquer um que diz: não, eu sou filho de Deus e Deus é meu pai. Ele diz: não, eu sou Deus de vocês. Sabe por quê? Se houver alguém que cantar na congregação uma canção, por exemplo, do Lázaro, que diz: a minha vida é do mestre, o meu caminho é do mestre, aí Deus olha do céu e diz: mas desde quando? Se você louvar e não viver, é contradição, é hipocrisia. Ah, mas é tão bonito, eu gosto desse louvor porque é tão bonito. Não é pela beleza, é por se crer, por ser verdade, por viver, por transmitir. Isso é adoração. Aí está a adoração. Deus nos convida a viver o que estamos cantando. Deus nos convida a viver o que estamos engrandecendo. Cada letra aqui, faça a tua oração, coloque ela na sua vida. Veja Deus como Criador. Eu vejo aqui, para encerrar, não prolongar por causa do horário, como eu prometi para os irmãos. Quando eu tive uma experiência com Deus, eu quero compartilhar com os irmãos. Quando eu tive que entender o porquê eu estava crendo, ou porquê eu estava fazendo o que estava fazendo, foi num momento da minha vida que eu poderia dizer que estava vivendo num grande deserto, sozinho. A coisa mais angustiante para uma pessoa, e talvez alguns saibam aqui, mas eu acredito que nem todos, é você não entender a língua do outro. É a coisa mais agoniante, quando se vive num lugar que você não entende o que as pessoas lhe dizem, e quando você quer falar e elas também não lhe entendem. As coisas mais simples da vida, as coisas mais básicas, mais comuns, você não sabe dizer. No período que morei fora do Brasil, eu morava num lugar que atrás tinha uma montanha
E na época de neve não dava nem para ver ela, era tudo escuro. E eu me lembro que logo depois das primeiras contas de telefone eu tive que maneirar as ligações para cá. Eu não tinha esse contato, as redes sociais não estavam em alta, então isso não era muito utilizado. Então era realmente uma vida muito só. E eu me lembro que eu acordava de manhã e eu tinha sempre uma sensação de eu tenho que superar esse dia e vencer a comunicação. E eu me lembro que um dia eu estava com muita vontade de tomar um café da manhã como se fosse do Brasil. E eu cheguei no mercado, em uma terra que fala alemão, e eu olho e eu tento me comunicar com aquela pessoa e ela não me entende. E a única coisa que eu consegui, porque eu apontei para ela, era pão. E eu fui tão triste para casa, tão decepcionado aquela manhã, porque eu não consegui nem comprar algumas coisas para um café da manhã. E aí eu tenho que sentar, pensar, e eu fiz uma pergunta para mim: será que está valendo a pena eu estar aqui? Será que vale a pena eu fazer o que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a pensar em tantas coisas que eu comecei a perder. Eu perdi o tato com pessoas amigas. Eu vou falar outra coisa aqui que pode parecer que não tem relevância, mas tem. Se eu perguntar para vocês, quem hoje não tocou em alguém, seja na mão, seja no ombro? Não tem, todos nós temos contato. Contato. Se você passar um dia sem tocar em alguém, sem rir, sem se comunicar, interagir, isso é desesperador. Eu passava, parecia que eu estava condenado à prisão perpétua sozinho. Eu não tinha ninguém nem para tocar, apertar a mão. Glória a Deus! Eu só via os irmãos no dia de culto, e quando nós estávamos começando só tinha culto domingo. Eu ficava uma semana sozinho e eu me sentia na cadeia. E eu, ali sozinho, me perguntava: está valendo a pena? Por que eu estou fazendo tudo isto? Eu fiz uma viagem, então saí da Suíça e Genebra e fui fazer uma viagem em Lisboa apenas para pregar. E quando eu cheguei em Lisboa, alguém que não era o pastor, mas alguém da igreja, mandou uma outra pessoa que não era da igreja para me pegar no aeroporto e levar até onde eles estavam. E essa pessoa no carro começou a perguntar sobre o trabalho que eu fazia e tal, etc. E eu acredito sim que Satanás usou essa pessoa. E ela disse assim para mim dentro do carro: eu vou dizer uma coisa para você, tu vai morrer e não vai ver fruto deste trabalho. Tu é muito bobo, volta para o teu país. Que eu contei tudo que eu estava fazendo, né? E aquela pessoa dizia assim: não, rapaz. Aí ela usou uma expressão assim: tá na igreja é perca de tempo. É perca de tempo, tu está perdendo a tua vida na igreja. Daqui a pouco tu está velho e tu não fez nada por ti. Eu escutei aquela pessoa, nós já estávamos chegando na igreja, não valia a pena rebater, falar nada. Então quando eu chego na igreja em Portugal e eu vou pregar, lembro como se fosse hoje. Eu estou parado, a igreja lá é um cinema, eu estou parado na entrada da igreja. E ali estava uma tropa de choque no meio da rua, porque havia alguns protestos. Era um dia que o Obama estava visitando Portugal, e estava assim de polícia. Inclusive eles só permitiram o pessoal que ia para o culto entrar, porque até moradores eles não deixavam passar pela rua. E ali estava a tropa de choque, e eu parei para olhar apenas parei para olhar. E nisso vai passando uma pessoa na calçada e para, e olhou para mim, olhou para aonde que eu estava na frente, viu que era a igreja e disse: você é desta igreja? Eu disse: sou. E aquela pessoa dobrou o joelho de forma muito espontânea, sem falar nada, dobrou os joelhos e pegou a minha mão e levou até a cabeça dela. E disse assim para mim: ora por mim.
Me pegou de surpresa, e quando alguém faz um pedido desse, a gente sente a urgência, mas eu também não sei o que digo para Deus, eu não sei a situação dele, eu não sei o que eu direciono. Os policiais olhando meio de canto de olho, mas focado ali na segurança. Eu fiz uma oração tão simples e constrangida, e eu disse amém, mas no que eu quero dizer amém, e já mudar de assunto e talvez levar ele para dentro da igreja, me veio uma palavra no coração, e que me fez lembrar o que aconteceu com Jeremias. Jeremias disse que ele não falaria mais no nome do Senhor, e que ele fecharia a sua boca, mas ele disse que toda vez que ele pensou em não falar o nome do Senhor, a palavra de Deus queimava no seu coração como fogo. E eu ali, Ismael, tentando administrar aquela situação, e me veio uma palavra de Deus no coração, e de forma tão de Deus, porque eu no meu estado natural não falaria aquilo. Eu olhei para ele com um ar de medo até, mas veio a palavra de Deus. Eu disse para ele assim: não tire a sua vida. E aquele homem então volta a dobrar os joelhos e chorar. Ele disse para mim, num sotaque muito difícil, uma linguagem de Portugal, ele disse para mim: eu estou saindo agora para comprar a corda que eu iria me enforcar. Então eu peguei ele pela mão, entrei até a primeira entrada da igreja, e faço então uma oração agora, sabendo o que está acontecendo. O moço cai endemoniado, e o demônio grita na boca dele dizendo: o que tu está fazendo aqui? Então, meus irmãos, eu começo a entender os planos de Deus. Deus está na sua vida. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Adorar é o que sei, adorar é o que se sabe. Deus quer uma experiência. Louvado seja Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Então, meus irmãos, responda essa pergunta para você: o que eu faço aqui? Procura ter propósito. Faça um culto a Deus com um propósito definido. É isso que Deus quer na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Deus quer que você tenha convicções na sua adoração, na forma de servir a Deus. Tenha convicções. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu sei que esta tarde os irmãos têm que voltar, tem pessoas de longe. Eu vou fazer apenas uma oração, e eu vou entregar ao pastor que vai finalizar. Mas escute muito bem isso aqui que eu vou dizer aos irmãos. Os irmãos já estão percebendo tantas coisas que está acontecendo no nosso país, e que nós não pensaríamos que isso ocorreria agora. No Brasil já se fala em racionamento de água. Alguns especialistas dizem que em 2050 o Brasil terá a água como se fosse ouro. Em pleno Brasil nós estamos vivendo situações que nos assustam. O mundo está cada vez mais fora de controle. Cada vez mais a ordem das coisas está mudando. Estar na igreja não é uma questão de lavagem na cabeça. Estar na igreja é uma questão de regeneração na alma. Estar na igreja é uma questão de nascer de novo. Nós, em contraste com o povo de Israel, o povo de Israel se reuniu para pedir um bezerro. Se reuniram para pedir um bezerro de ouro. Nós se reunimos porque nós já temos um Salvador. E eu gostaria de dizer para aqueles que ainda não têm Cristo na sua vida: este é o momento de você se apegar com Deus na sua vida. Esse é o momento de ter o Senhor como seu único Salvador. Eu pergunto aqui entre nós se tem alguém esta noite que gostaria de colocar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, que
que gostaria de talvez se reconciliar com o Senhor e passar então a adorar a Deus com o seu Salvador, com o seu único Deus, como o único Deus que Ele é para todos nós. Tem alguém aqui esta noite que quer tomar essa iniciativa? Tem alguém que quer aqui fazer um concerto, algo com Deus? Não? Eu vou orar a Deus. Feche os olhos, meus irmãos. Pai Santíssimo, em Tua presença nós se colocamos mais uma vez. Desta vez, Senhor, é a partir do que o salmista falou. Ele nos convida para adorar ao Senhor, o nosso Criador. Só há um Criador, um Deus absoluto, que pode fazer todas as coisas. Há um só Deus, há um só Senhor. O salmista diz: vamos adorar ao único Deus, e Ele é o nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui por Ti e para Ti. Antes de fazer a Sua obra, nós queremos estar, ó Deus, intimamente ligado contigo, Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, nós queremos ter consciência, queremos ter, ó Deus, essa aproximação de Ti. Queremos viver a letra que cantamos. Queremos que esta palavra faça parte da nossa vida. Ninguém aqui, Senhor, vai alegar os anos que está na igreja, porque está na igreja é pela graça do Senhor. A glória seja dada a Ti, Senhor Deus. Louvamos ao Teu nome pela Sua eleição. O Senhor nos elegeu para a salvação. Agradecemos, Senhor, pela Sua bondade, e que este relacionamento continua, que continue, Senhor, contigo. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Em nome de Jesus, Senhor, tenha compaixão de nós e nos abençoe em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer estar aqui. Não vou tardar por causa do horário. Vamos receber o pastor com palmas bem alegres para Jesus.